No verão de 2014, na vibrante cidade de Charlotte, Carolina do Norte, Jessica Thompson, de 18 anos, estava à beira da idade adulta. Uma estudante universitária dedicada com sonhos de uma carreira de sucesso, ela era conhecida por sua inteligência, bondade e beleza impressionante. A vida nem sempre foi gentil com Jessica, ela perdeu os pais em um trágico acidente de carro quando tinha apenas 3 anos de idade. O acidente deixou-a sem família imediata, exceto a avó, Eleanor Brooks, que assumiu o papel de guardiã e educadora. Eleanor Brooks, agora com 65 anos, era uma mulher resistente que resistiu a muitas tempestades em sua vida. Ela ficou viúva ainda jovem e criou Jessica sozinha, derramando todo o seu amor e atenção em sua neta. Eleanor era bem vista em sua comunidade como uma mulher de bom coração e generosa. Ela morava em uma casa grande e bem cuidada em um bairro suburbano tranquilo de Charlotte. A casa, com seus quartos espaçosos e jardins cuidadosamente cuidados, era um símbolo de estabilidade e conforto para Jessica, que morava lá desde que se lembrava. O vínculo entre avó e neta era forte, construído em anos de dependência mútua e afeto. Enquanto Jessica fazia malabarismos com as exigências da vida universitária, ela se viu cada vez mais estressada e ansiosa. A pressão para se destacar academicamente foi imensa, e o peso das expectativas começou a afetar seu bem-estar mental e físico. Foi durante este período de grande stress que Jessica decidiu visitar um spa local para uma massagem, na esperança de encontrar algum alívio para as suas responsabilidades esmagadoras. Foi neste spa que Jessica conheceu Michael Davis. Aos 20 anos, Michael era um jovem muito bonito, com um charme suave que o tornava popular entre os clientes. Ele trabalhava como massagista há alguns anos, tendo aprendido o ofício com um amigo mais velho. Apesar de sua juventude, Michael era hábil em seu trabalho e tinha uma habilidade natural para colocar seus clientes à vontade. Sua constituição alta e atlética e seu sorriso caloroso e convidativo eram difíceis de resistir, e muitas mulheres da vizinhança procuraram seus serviços. A partir do momento em que Jessica entrou no spa, havia uma conexão inegável entre ela e Michael. A primeira sessão de massagem foi repleta de conversas ligeiras, onde descobriram que tinham muito em comum, ambos tinham perdido os pais em tenra idade e ambos estavam a esforçar-se por construir um futuro melhor. Jessica foi atraída pela natureza descontraída de Michael e pela maneira como ele a fez se sentir relaxada e cuidada. Para Michael, Jessica representava algo puro e imaculado, uma jovem mulher com um futuro brilhante pela frente. Ele foi cativado por sua inocência e a vulnerabilidade que estava logo abaixo da superfície de seu exterior composto. Após várias sessões de massagem, a fronteira profissional entre elas ficou turva. Michael começou a ver Jessica fora do spa, e seu relacionamento rapidamente passou de casual para romântico. Dentro de alguns meses, eles estavam profundamente apaixonados, passando a maior parte do tempo juntos. Jessica, que nunca tinha experimentado sentimentos tão intensos antes, foi varrida de seus pés pela atenção e carinho de Michael. Tratou-a como uma rainha, sempre atenta às suas necessidades e desejos. No final do verão, Michael pediu Jessica em casamento. Sobrecarregada de alegria, ela aceitou imediatamente. A perspectiva de se casar com o homem que amava encheu-a de esperança e entusiasmo. Sem outra família a quem recorrer, Jessica compartilhou ansiosamente a notícia com sua avó, Eleanor. Quando Jessica trouxe Michael para sua casa para conhecer Eleanor, a mulher mais velha ficou surpresa e satisfeita. Ela tinha ouvido falar de Michael pelas histórias de Jessica, mas ele pessoalmente confirmou sua crença de que ele era uma boa combinação para sua neta. Michael foi respeitoso e encantador, rapidamente conquistando Eleanor. Seu comportamento educado e aparente devoção a Jessica tranquilizaram Eleanor de que sua neta estava em boas mãos. Reconhecendo os desafios que os jovens casais enfrentam frequentemente, Eleanor fez uma oferta generosa. Ela convidou Jessica e Michael para viver com ela na casa da família até que pudessem pagar um lugar próprio. A casa de Eleanor era grande o suficiente para acomodá-los confortavelmente, e ela acreditava que tê-los por perto ajudaria a fortalecer seu vínculo. Além disso, ela se ofereceu para cobrir todas as despesas do casamento, insistindo que Jessica merecia um belo casamento sem o ônus da tensão financeira. Jessica e Michael ficaram muito felizes com a oferta de Eleanor. A perspectiva de viver sem renda em uma casa tão confortável, combinada com o alívio financeiro de não ter que pagar pelo casamento, parecia um sonho tornado realidade. Jessica estava grata à avó por sua generosidade e apoio, enquanto Michael via isso como uma oportunidade de solidificar seu futuro com Jessica, e possivelmente mais. À medida que os planos do casamento avançavam, os três estabeleceram uma nova rotina. Eleanor assumiu o papel de mentora e guia, ajudando Jessica nos preparativos do casamento e oferecendo conselhos sobre a vida conjugal. Michael, entretanto, sentiu-se em casa, conhecendo melhor Eleanor e integrando-se lentamente na casa. Com a transição do verão de 2014 para o início do outono, os preparativos para o casamento de Jessica Thompson e Michael Davis estavam em pleno andamento. A pequena casa em Charlotte, Carolina do Norte, zumbia de entusiasmo.
Eleanor Brooks, a avó de Jessica, de 65 anos, tomou as rédeas do planejamento, determinada a dar à neta o casamento que ela merecia. Michael, agora a viver com as duas mulheres, foi uma presença frequente nestes preparativos, o seu charme e natureza descontraída tornando parte integrante da dinâmica familiar. Foi durante um de seus jantares de rotina que surgiu a primeira rachadura nesse arranjo aparentemente perfeito. A noite tinha sido como qualquer outra. Jessica, Eleanor e Michael sentaram-se à mesa de jantar, discutindo os últimos detalhes do casamento. Mas Michael, sempre atento, notou que Eleanor parecia extraordinariamente rígida, seus movimentos mais lentos e seu rosto ocasionalmente contorcido de dor. Preocupado, ele perguntou se ela estava se sentindo bem. Eleanor, tentando minimizar seu desconforto, admitiu que suas costas a incomodavam há algumas semanas. A dor, explicou ela, foi resultado da idade e anos de trabalho duro, nada mais do que um incomodo ocasional. No entanto, Michael, treinado na arte da massagem terapêutica, ofereceu-se para ajudar. Ele sugeriu uma massagem terapêutica, algo que costumava fazer para clientes que sofriam de problemas semelhantes. Eleanor hesitou, mas acabou concordando, tocado por sua preocupação e pela perspectiva de alívio. Naquela noite, depois de Jessica ter ido para a cama, Michael preparou-se para dar a Eleanor a massagem prometida. Eles montaram na sala de estar, a atmosfera casual, mas tingida com uma corrente de algo não dito. Enquanto Eleanor estava deitada no sofá, as mãos de Michael começaram a trabalhar em seus músculos tensos, seu toque profissional, mas gentil. No início, era apenas uma sessão terapêutica. Michael se concentrou em aliviar sua dor, e Eleanor relaxou sob suas mãos habilidosas. Mas à medida que a massagem continuou, algo mudou. Eleanor, que viveu uma vida desprovida de intimidade romântica ou física desde a morte de seu marido, encontrou-se respondendo ao toque de Michael de maneiras que ela não havia antecipado. O calor de suas mãos, o cuidado em seus movimentos e a proximidade de um homem jovem e atraente despertaram sentimentos que ela havia enterrado há muito tempo. À medida que sua dor diminuía, foi substituída por uma crescente consciência da presença de Michael, sua masculinidade e o fascínio proibido de sua situação. A mente de Eleanor correu. Ela sabia que isso estava errado, sabia que estava pisando em terreno perigoso. No entanto, ela não conseguia parar. A solidão que sentia há anos, o isolamento da velhice, tudo parecia convergir neste momento. Os limites de seu relacionamento se confundiram, e antes que ela pudesse compreender completamente o que estava acontecendo, Eleanor cruzou uma linha. Ela iniciou um encontro íntimo, suas mãos estendendo a mão para Michael, puxando-o para mais perto. Para sua surpresa, Michael não se afastou. Em vez disso, ele respondeu com igual intensidade. Talvez tenham sido os anos de lidar com as vulnerabilidades das mulheres como massagista, ou talvez tenha sido a percepção de que essa mulher mais velha e rica poderia oferecer-lhe mais do que apenas um lugar para ficar. Seja qual for a razão, Michael viu-se atraído por Eleanor, sua atração mútua esmagando qualquer senso de moralidade ou lealdade a Jessica. A noite marcou o início de um caso secreto. Enquanto Jessica frequentava as aulas da faculdade durante o dia, Eleanor e Michael se encontravam na privacidade da casa. Os seus encontros eram frequentes e cheios de uma paixão que nenhum dos dois esperava. Eleanor, embora atormentada pela culpa por trair sua amada neta, não conseguiu acabar com o caso. Cada vez que ela resolvia parar, a solidão de sua vida vazia voltava, empurrando-a de volta para os braços de Michael. Para Michael, o caso foi inicialmente impulsionado por uma mistura de desejo e oportunismo. Ele sabia que Eleanor era rica, e estar com ela poderia garantir um futuro que se casar com Jessica sozinha não poderia. No entanto, com o passar do tempo, algo mudou. O cálculo inicial deu lugar a um afeto genuíno, e ele se viu cada vez mais atraído por Eleanor não apenas pelo dinheiro dela, mas pela companhia e conexão que ela proporcionou. Em Eleanor, ele viu não apenas um amante, mas um parceiro, alguém que pudesse entendê-lo de maneiras que Jessica, com seu idealismo juvenil, não podia. As linhas outrora claras entre lealdade e traição, amor e luxúria tornaram-se cada vez mais ténues. O conflito interno de Eleanor se aprofundou, ela sabia que estava traindo Jessica, a única pessoa que sempre a apoiou. Ela tentou terminar as coisas com Michael várias vezes, cada vez resolvendo fazer a coisa certa pelo bem da neta. Mas toda vez que tentava, as emoções a dominavam, e ela se encontrava de volta aos braços do jovem que se tornara o centro de seu mundo. Quanto a Michael, ele foi pego em uma teia de sua própria criação. Ele sabia que seus sentimentos por Eleanor eram reais, que ele não queria mais se casar com Jessica. Mas ele também sabia que romper o noivado levantaria questões, potencialmente expondo o caso e arruinando tudo. Dividido entre as duas mulheres, Michael começou a mudar, seu comportamento outrora encantador dando lugar a uma personalidade mais distante e conflituosa. Jessica, sempre perspicaz, notou essas mudanças. Miguel já não era o noivo atencioso e amoroso que fora outrora. Ele estava muitas vezes preocupado, distraído e sua afeição física por ela havia diminuído.
Jessica tentou descartar suas suspeitas crescentes, atribuindo-as ao stress do planejamento do casamento. Mas no fundo, ela sabia que algo estava errado. À medida que os dias de outono de outubro de 2014 se desenrolavam em Charlotte, Carolina do Norte, as rachaduras no relacionamento de Jessica Thompson e Michael Davis tornaram-se impossíveis de ignorar. O que começou como um romance turbulento agora parecia uma memória distante, e a conexão outrora palpável entre eles havia se tornado fria e tensa. Os sinais sutis de descontentamento, que Jessica inicialmente descartou como estresse no casamento, tornaram-se mais evidentes a cada dia que passava. O comportamento de Michael havia mudado, o calor e o carinho que ele uma vez derramou sobre ela haviam praticamente desaparecido. Jessica, uma estudante universitária de 18 anos cheia de esperança e sonhos, estava agora cheia de ansiedade e insegurança. Ela tinha notado a maneira como o olhar de Michael muitas vezes se afastava durante as conversas, sua mente aparentemente em outro lugar. A proximidade física que uma vez compartilhavam havia-se dissipado, o toque de Michael, antes terno e amoroso, agora parecia distante e superficial. Suas noites outrora apaixonadas foram agora substituídas por silêncios constrangedores e desculpas de Michael sobre estar muito cansado ou estressado do trabalho. No início, Jessica tentou racionalizar a mudança. Ela se convenceu de que o stress do planejamento do casamento e as responsabilidades da vida adulta estavam afetando Michael. Mas à medida que os dias se transformavam em semanas, suas racionalizações começaram a desmoronar. A intimidade que antes desfrutavam era agora quase inexistente. Michael, um massagista de 20 anos que tinha sido tão atencioso e atencioso, agora parecia mais um estranho vivendo sob o mesmo teto. O ponto de viragem veio uma noite em meados de outubro, quando Jessica, desesperada para entender o que estava acontecendo, confrontou Michael. A tensão no ar era forte quando ela abordou o assunto, sua voz tremendo com uma mistura de medo e frustração. Perguntou-lhe se havia outra pessoa, se ele andava com outra mulher. Michael, pego de surpresa pela franqueza de sua pergunta, hesitou. A hesitação era tudo o que Jessica precisava para confirmar seus piores medos. A discussão deles aumentou rapidamente, com as emoções em alta de ambos os lados. Michael, sentindo-se encurralado e oprimido pela culpa, finalmente admitiu que não podia mais continuar com o relacionamento deles. Ele não revelou toda a extensão de sua traição, seu caso com Eleanor Brooks, a própria avó de Jessica, mas deixou claro que não queria mais se casar com ela. Sua voz estava fria, quase desapegada, quando ele disse a ela que estava acabado. Jessica ficou arrasada. Seu mundo, que já era frágil devido à dor persistente de perder seus pais quando criança, desabou. Ela não conseguia compreender por que Michael a estava deixando, e a falta de uma explicação clara apenas aprofundou sua confusão e mágoa. Naquela noite, ela se trancou em seu quarto, seu coração se estilhaçando enquanto soluçava incontrolavelmente. As lágrimas fluíam livremente, misturando-se com o gosto amargo da traição e o aguilhão da rejeição. No meio de seu desespero, os pensamentos de Jessica se voltaram para Eleanor. Ela sempre viu a avó como um pilar de força e sabedoria, alguém que a guiou através dos desafios da vida com amor inabalável. Desesperada por conforto, Jessica procurou consolo em Eleanor, esperando que sua avó pudesse dar algumas respostas ou pelo menos ajudá-la a entender o caos que havia engolfado sua vida. Eleanor, ciente da turbulência que causou, mas incapaz de admitir seu próprio papel, tentou o seu melhor para consolar Jessica. Ela segurou a neta perto, sussurrando palavras calmantes e garantias de que as coisas melhorariam. O coração de Eleanor doeu ao ouvir os soluços de Jessica, sabendo que ela era a razão por trás de sua dor. Mas, apesar de sua profunda culpa, Eleanor não conseguiu confessar a verdade. Em vez disso, ela continuou a desempenhar o papel da avó preocupada e solidária, mesmo quando sua mente corria com pensamentos sobre seu caso com Michael. Os próximos dias foram um borrão para Jessica. Ela caminhou pela vida atordoada, sua mente repetindo a separação uma e outra vez, procurando pistas que ela poderia ter perdido, sinais que ela deveria ter visto. Ela não conseguia entender como tudo havia desmoronado tão rapidamente, como o homem que ela amava havia escapado de suas mãos. O vazio deixado pela partida de Michael era insuportável, e mesmo a presença reconfortante de Eleanor não poderia preenchê-lo. Enquanto Jessica lutava com seu desgosto, Michael estava lutando com suas próprias emoções conflitantes. Sua relação com Eleanor, que tinha começado como um movimento calculado para garantir o seu futuro, tinha evoluído para algo muito mais complexo. Ele realmente se apaixonou por Eleanor, e a intensidade de seu caso o deixou incapaz de continuar seu noivado com Jessica. Mas a culpa e a vergonha de trair Jessica pesaram sobre ele, mesmo quando ele tentou se convencer de que seus sentimentos por Eleanor justificavam suas ações. Apesar de seu amor crescente por Eleanor, Michael se viu cada vez mais assombrado pela realidade do que havia feito. Ele sabia que romper o noivado era a coisa certa a fazer, mas a maneira como ele o fez, abruptamente, sem explicação, apenas aumentou o impacto emocional de Jessica e de si mesmo. A tensão entre os três, embora tácita, era palpável. O desgosto de Jessica,
a culpa de Eleanor e as emoções conflituosas de Michael criaram um ambiente tóxico na família outrora feliz. O desenrolar de suas vidas havia começado e as consequências de suas ações estavam prestes a se desenrolar de maneiras que nenhum deles poderia ter previsto. A traição, uma vez escondida nas sombras, estava lentamente a vir à luz, preparando o terreno para uma série trágica de acontecimentos que não deixariam ninguém ileso. No final de novembro de 2014, os ventos frios de Charlotte, Carolina do Norte, pouco fizeram para resfriar a turbulência que fervia dentro de Jessica Thompson. As semanas que se seguiram ao fim do noivado foram repletas de confusão e dor de cabeça, mas agora havia um vislumbre de esperança: ela estava grávida. A descoberta, feita nas primeiras horas de uma manhã tranquila de domingo, enviou uma onda de emoções confusas através dela. O pequeno sinal de mais no teste parecia uma tábua de salvação, uma chance de consertar os pedaços quebrados de sua vida. Jessica acreditava de todo o coração que esta notícia traria Michael de volta para ela, que reacenderia o amor que uma vez compartilharam. Nos dias seguintes, Jessica fez várias tentativas de entrar em contato com Michael. Cada chamada tocou sem resposta e cada texto não foi lido. Ela foi recebida com um muro de silêncio que apenas aprofundou sua ansiedade e medo. Jessica não conseguia entender por que ela estava evitando, ele não merecia saber que seria pai. Ela se convenceu de que Michael estava simplesmente sobrecarregado, que precisava de tempo para processar tudo. Mas, no fundo, uma dúvida persistente começou a criar raízes. Na manhã de 28 de novembro, Jessica acordou sentindo-se particularmente mal. A náusea, que ela vinha lutando há dias, era pior do que o normal. Determinada a não perder as aulas, obrigou-se a vestir-se e a ir para a universidade. No entanto, na metade de sua palestra matinal, a doença tornou-se insuportável. Jessica se desculpou da sala de aula, mal chegando ao banheiro antes de ficar doente novamente. O episódio a deixou esgotada, e ela decidiu que era melhor ir para casa e descansar. Quando ela se aproximou da modesta casa de 2 andares que dividia com a avó, o estômago de Jessica virou, embora desta vez não de náusea. Ela notou uma figura familiar saindo pela porta da frente, Michael. Ele olhou em volta nervosamente antes de chamar um táxi que acabara de parar. O coração de Jessica disparou enquanto ela o observava entrar no carro e ir embora. O que estava o Michael a fazer aqui? Teria ele vindo falar com a avó dela? O pensamento encheu-a de um otimismo cauteloso. Talvez, apenas talvez, ele tivesse vindo para fazer as pazes. Jessica correu para dentro, a excitação aumentando a cada passo. Ela estava ansiosa para contar a Eleanor sobre sua gravidez e compartilhar sua esperança de que Michael logo voltaria às suas vidas. Ela chamou a avó quando entrou na casa, mas não houve resposta. O silêncio era denso, inquietante. Quando ela chegou à porta do quarto de Eleanor, Jessica hesitou por um momento. Algo parecia estranho, um arrepio rastejante pela espinha. Ela abriu a porta e entrou. O que ela viu fez seu sangue ficar frio. O quarto estava em desordem, a cama desfeita, e o ar espesso com o cheiro de perfume e outra coisa, algo inconfundível. Os olhos de Jessica examinaram a sala, pousando nos lençóis amassados, as roupas espalhadas, e, em seguida, a percepção a atingiu. A intimidade da cena diante dela, a evidência inconfundível de um encontro recente, era como um tapa na cara. Levou apenas alguns segundos para Jessica juntar tudo. Michael não tinha chegado a se reconciliar com ela, ele tinha estado com Eleanor. O mundo de Jessica desmoronou em um instante. A traição era demais para ser compreendida. Como poderia a sua própria avó, a mulher que a tinha criado, que tinha sido a sua única família, fazer algo tão monstruoso? E Michael, o homem que ela amava, o pai de seu filho ainda não nascido, como ele poderia afundar tão baixo? A sala girou em torno dela quando o peso da revelação caiu. Em uma fúria cega, Jessica saiu do quarto e do corredor, com sua mente um turbilhão de raiva e descrença. Ela encontrou Eleanor na cozinha, calmamente preparando uma xícara de chá como se nada tivesse acontecido. As mãos de Jessica tremiam de raiva quando ela confrontava sua voz tremendo com uma mistura de fúria e desgosto. Ela exigiu respostas, mas Eleanor, apanhada desprevenida, lutou para encontrar as palavras. A culpa da mulher mais velha estava escrita em todo o rosto, confirmando tudo o que Jessica já sabia. O argumento que se seguiu foi acalorado, o ar cheio de acusações e negações. As emoções de Jessica eram uma mistura volátil: raiva, traição, tristeza, tudo isso transbordou quando ela atacou Eleanor. O confronto atingiu seu auge quando Jessica, consumida por sua raiva, empurrou Eleanor em um ataque de raiva descontrolada. Eleanor, despreparada para a força repentina, tropeçou para trás. Seu corpo frágil bateu no canto afiado da mesa, e ela caiu no chão, batendo a cabeça no chão de madeira com um baque doentio. A casa caiu num silêncio sinistro. Jessica ficou congelada, com a respiração presa em sua garganta enquanto olhava para o corpo imóvel de sua avó. O tempo parecia parar quando a realidade do que acabara de acontecer começou a afundar.
Eleanor não se mexia, não respirava. A mente de Jessica correu, o pânico agarrou seu coração quando ela caiu de joelhos ao lado de sua avó, sacudindo-a, chamando seu nome, mas não houve resposta. Naquele momento, o mundo de Jessica se despedaçou completamente. A vida que conhecera tinha desaparecido, substituída pela fria e dura realidade do que tinha feito. A esperança que ela tinha sentido poucas horas antes foi agora substituída por um pavor que tudo consumia. Tinha perdido tudo o seu noivo, a sua avó, e qualquer hipótese de futuro com que alguma vez sonhara. E quando ela se ajoelhou ali, com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela percebeu que não havia como voltar atrás. A traição levou a uma tragédia da qual não havia escapatória. O mundo de Jessica Thompson já havia desmoronado, mas os eventos que se seguiram a destruiriam completamente. As horas após a morte de Eleanor foram um borrão. Jessica, dominada pelo medo e pela culpa, fugiu de casa sem um plano claro. Ela vagou pelas ruas de Charlotte atordoada, sua mente correndo enquanto tentava processar o que havia acontecido. O peso de suas ações a pressionou e o horror do que ela havia feito ameaçou sufocá-la. Enquanto Jessica caminhava sem rumo pela cidade, o pedágio físico das últimas semanas a alcançou. O estresse, o trauma emocional e a angústia de descobrir a traição de Michael pesaram sobre ela. Não demorou muito para que ela começasse a sentir uma dor aguda no abdômen, uma dor que rapidamente se intensificou. Jessica sabia que algo estava errado, mas ela estava muito consumida por tudo mais para entender completamente o que estava acontecendo. Quando ela percebeu a gravidade de sua condição, já era tarde demais. Sozinha em um parque público, Jessica desmaiou em um banco, segurando o estômago enquanto a dor se tornava insuportável. A vida que crescia dentro dela, a única esperança a que ela se agarrava estava a desaparecer. Seu corpo, enfraquecido pelo estresse e trauma, não conseguia mais sustentar a gravidez. Naqueles momentos agonizantes, Jessica sabia que estava perdendo o filho que esperava que trouxesse alguma aparência de normalidade de volta à sua vida despedaçada. Quando ela finalmente chegou a um hospital, os médicos confirmaram seus piores medos. Jessica sofreu um aborto espontâneo, causado pelo intenso estresse e tensão física das últimas semanas. A notícia foi um golpe esmagador. A perda de seu filho, além de tudo mais, deixou-a se sentindo vazia e quebrada além do reparo. Nos dias que se seguiram, Jessica não podia mais suportar o peso de sua culpa e tristeza. A perda da sua avó, do seu noivo, e agora do seu filho ainda não nascido era demasiado para ela carregar. Ela sabia que só havia uma coisa a fazer. Em uma manhã fria de dezembro, Jessica entrou no departamento de polícia de Charlotte e confessou tudo. Ela contou aos policiais sobre sua discussão com Eleanor, o empurrão e como ela havia deixado sua avó morrer sozinha em casa. Ela até contou os acontecimentos que antecederam aquele dia fatídico, a traição, o caso e o momento em que percebeu a verdade. A polícia iniciou uma investigação e as provas apoiaram a confissão de Jessica. A autópsia revelou que Eleanor tinha morrido de trauma contundente na cabeça, embora ela pudesse ter sido salva se a ajuda médica tivesse sido chamada imediatamente, o atraso de Jessica selou seu destino. Jessica foi acusada de homicídio involuntário. O julgamento que se seguiu foi breve, mas emocionalmente carregado. A promotoria apresentou os fatos. Jessica empurrou Eleanor em um momento de raiva, fazendo-a cair e sofrer um ferimento fatal. A defesa argumentou que Jessica estava sob extremo sofrimento emocional, exacerbado pela recente descoberta de sua gravidez e subsequente aborto espontâneo. Eles pintaram um quadro de uma jovem que havia perdido tudo e agido por desespero, não por malícia. No final, o júri considerou Jessica culpada de homicídio involuntário. A juíza, tendo em conta a sua pouca idade, os acontecimentos traumáticos que levaram ao incidente e o seu genuíno remorso, condenou-a a 5 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 3. A sentença foi uma misericórdia, mas pouco fez para aliviar o fardo que Jessica carregaria pelo resto de sua vida. Como ela foi levada algemada, Jessica sabia que ela havia perdido muito mais do que apenas sua liberdade. O peso de sua culpa, a perda de sua família e a morte de seu filho ainda não nascido a assombrariam pelo resto de seus dias. Ela cometeu um erro terrível, que lhe custou tudo o que lhe era caro. Agora, ela passaria o resto de sua vida tentando aceitar as consequências de suas ações, sabendo que algumas feridas podem nunca cicatrizar.